Olá, eu sou o professor Gustavo Ferreira. Eu sou o professor Christian Cunha. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de sensoriamento remoto e geotecnologias do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 330, nós vamos falar do FTW, Campos Globais do Mundo. Só que antes eu queria comentar um negócio que há muito tempo eu percebo aqui, porque quando entra a vinheta, nós três estamos no backstage, mas aparece a gente ali embaixo, e está normalmente eu e Christian dançando com a musiquinha, e o Gustavão sério, resolvendo as coisas e tal. É começar a musiquinha, eu e Christian começamos. E eu ainda fico, né, no guitar, no air guitar aqui, air bass, né? E o Christian dançando também, o Gustavão super sério. Todas as vezes, cara, impressionante. A gente tá papel do eu fico né? A gente já sabe, né? Eu fico dando uma lida, assim, sabe, na pauta. Não, tá certíssimo. Tá certíssimo, mas é que eu acho engraçado, é porque todas as vezes, quando entra... isso era uma coisa que eu já queria ter comentado, que desde que a gente botou essa vinheta de abertura, isso rola. Eu e Christian dançando e o Gustavão super sério. Bom, fica o William Bonner batendo as folhas ali da mesa antes de dar o boa noite pra galera. Exato, editor-chefe, né? O editor-chefe cuidando, né? Mantendo o nível da seriedade do programa. Exato. Eu acabo nem percebendo isso, assim. Mas é porque a gente é gaiato, então a gente fica dançando e tal. Não, eu lembro que no início, quando a gente começou com a música, assim, aí o meu objetivo era só tirar a música, né? Aí eu peguei aqui a guitarra, que é um lá, um sol, legal. Era isso. Aí depois acabou meu hiperfoco, sabe? Tirou a música, aí você esquece que ela existe, e é isso. Então, até antes de eu começar a tocar ela, eu prestava bastante atenção, assim, aí depois... Aí depois virou uma coisa normal, aí ele já fica só esperando boa noite, né? Bom, foi divulgado agora recentemente, eu vi no LinkedIn, numa publicação do Matt Forrest, né? Sobre... Quando é que foi isso? Tem uma semana que ele publicou que ninguém sabia quantos campos agrícolas existiam na Terra e que agora temos, são 3,17 bilhões deles. É o primeiro mapa global de fronteiras de campo com resolução de 10 metros, abrangendo 241 países e territórios entre 2024 e 2025. Né? É uma cooperação da Microsoft, o Taylor Geospatial e o Wearbots, que lançou isso de forma aberta. Bom, são áreas, né, do globo, ou seja, tudo que está na Terra entre 60 graus de latitude sul e 84 norte estão inseridos. São 150 terabytes de dados de características armazenadas num único mosaico global. São 7,5 milhões de blocos lógicos. Foram usados 256 GPUs NVIDIA A10G rodando em paralelo para poder fazer essa análise, 45 terabytes de previsões, vetorizadas em 8,2 bilhões de linhas, e 348 terabytes de saída total em 54 mil objetos. Bom, aqui eles têm uma avaliação também, né, de pontuações, 8,89 na Áustria, 8,88 na Letônia, enfim. Na parte norte boreal da Finlândia, o modelo superestima sobre clareiras florestais e a camada de confiança o detecta, né? Enfim, então, foi uma discussão bastante grande que saiu aí e tem, né, uma possibilidade da gente avaliar, mas eu fiquei muito curioso, principalmente no contexto amazônico,
porque quando a gente vai para as áreas agrícolas na região, por exemplo, de Porto Velho, Ariquemes, em Rondônia, a gente tem poucas propriedades marcadas numa área que é muito, muito explorada. Então, assim, tem algumas falhas ainda, né? Eu não vi ainda aqui a legenda total, mas eles têm uma legenda. A legenda deles é por densidade, né? O percentual de densidade desses campos. E você tem aqui algumas áreas que são identificadas, mas uma parte não. Isso também no Acre, tá? Então, porque eu entrei na estrutura do dataset e me chamou a atenção que até o Mato Grosso as coisas iam bem, mas quando vai para os municípios no contexto amazônico, isso não é bem representado. A região, por exemplo, do Oeste Baiano é praticamente toda demarcada, e eu tinha notado também no contexto africano que na região subsaariana, né, a gente tem algumas informações muito pouco definidas. E aí eu fui, claro, dentro da África subsaariana, para onde eu conheço, que é Guiné-Bissau, para avaliar, e praticamente nada está mapeado ali, né? Então, enfim, a gente tem ali um intervalo de confiança, 70%, deixa eu ver se eu aumentar esse intervalo para 80 e 90%, por exemplo, Aí aí, diminui as áreas. aí é que diminui ainda mais as áreas, né? Você vai, ele por default ele aparece com 70% de intervalo de confiança, mas nas áreas que eu estive, por exemplo, na Guiné-Bissau, não está representado. Mas, enfim, é um primeiro processo, são questões de segmentação bastante robustas e toda vez que a gente vê uma discussão como essa, a gente tem que ressaltar a importância que é, porque é justamente como o Christian falou no episódio passado, né, a gente está ampliando cada vez mais o sensoriamento remoto para um caminho que até então não era tão explorado, certo? Mas me chamou a atenção essa questão, porque quando o Forrest lá no LinkedIn fala que agora sabem quantos campos agricultáveis nós temos, 3,17 bilhões, não é bem assim, tem muita coisa que ainda não está inserida, então tem muito mais área aí disponível. É claro que eu entendo a dificuldade que é trabalhar num contexto de floresta ombrófila densa, mas eu não estou falando de propriedades que têm uma área vegetada intensa, eu estou falando de espinha de peixe, processos de degradação e desmatamento, e que não estão contempladas dentro desse contexto, certo? Mas vamos lá, vamos ouvir os universitários para a gente saber aí o que eles acham a respeito disso. Eu queria começar hoje, eu normalmente começo pelo Gustavão por uma questão de hierarquia e de, né, a seriedade que ele tem quando toca a musiquinha, mas eu queria chamar o meu companheiro de dança de backstage, o Christian, para a gente comentar sobre isso. Aí eu passo depois para você, Gustavão. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje pelo pé de valsa. É isso aí. Então, né, seguindo o Gustavo aí na seriedade, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Para mim aqui já são muito boa noite, né? Quase 10 horas da noite já. Mas vamos lá. Assim, esse material ele é bem interessante. O professor descreveu ali as empresas que estão por detrás desse processo, né? Tem a Microsoft, AI, o AirRobots ali, que eu inclusive conheci aqui em Münster na primeira reunião que eu tive. O Timothy apresentou o AirRobot, falando até que tem alguns profissionais que estão envolvidos no projeto do Aero, pelo que eu entendi. O meu inglês de 10 centavos, mas foi o que eu entendi, e achei muito interessante, porque ele apresentou na reunião e eu já peguei o notebook, já saí abrindo, inclusive recomendo para vocês procurarem sobre isso, porque ele tem uma interface de programação para que você consiga trabalhar similar ao Google Colab,
Então, ele monta para você um ambiente de programação, né? Então, você tem uma máquina virtual ali, tem máquinas virtuais gratuitas, já alertando, tem paga também, se você quiser, mas você pode simplesmente programar na gratuita, você instala os seus pacotes ali, Python, tudo dentro daquele ambiente, e pode trabalhar. Vantagens, ele tem integração com VS Code, então quem gosta de trabalhar com programação pode ir lá e pegar a extensão do AeroRobot dentro do VS Code, você vai criar uma chave API, mas é super simples de fazer isso, o passo a passo ali não é difícil, né? E eu sempre digo, se eu conseguir, vocês conseguem. Então, é aquela coisa, né? E um ponto legal que me chamou a atenção foi o seguinte, que o Matt Forrest, ele traz esse 3,17 bilhões, claro que ali numa publicação, né, clickbait, de chamar a atenção para você, né, clicar, e fez sucesso, porque tem milhares de compartilhamentos e tudo, o cara é fantástico aí. Faltou dizer que esses 3,17 bilhões estão divididos em 2 anos, né? 24 e 25. Então, é 1,5 bilhões em um ano e 1,6 bilhão em outro ano. Né? Então, assim, essa seria a estimativa desses polígonos. E esse processamento ele é feito por segmentação. Então, tem no pré-print ali a metodologia utilizada. Acho que depois, não sei se o Gustavo teve tempo de ler, ele que entende melhor dessa parte, ele pode até discorrer um pouco sobre isso, né, sobre essa questão de segmentação. Mas o que chama atenção é que, dependendo da base que você vai utilizar, você pode já pegar esse Explore, que é do FTW, e ali você tem, então, os grids do Sentinel-2, ele cabe a ressalva, né, que ele foi feito todo em cima de imagens do Sentinel-2, então você tem esse mosaico global, Sentinel-2, você pode, então, com base no grid, clicar e simplesmente já fazer o download desses polígonos para sua área de estudo. Então, você pode atribuir o intervalo de confiança mais baixo, que vai pegar um número maior de polígonos, mas o intervalo de confiança está ali para que você entenda que, a partir desse intervalo aqui, a probabilidade disso ser ou não uma área agricultável é menor ou é maior. Né? E o que eu acho interessante disso é que, primeiro, você tem uma segmentação sendo executada para gerar esses polígonos para 2024 e 2025, e existe a possibilidade de você, com base nesses modelos que eles treinaram, você ter acesso a esses modelos, inclusive eles estão disponíveis para baixar ali num ambiente do FTW lá, só que são vários gigas, tá, gente? Já alertando, assim, são modelos extremamente grandes, por países, inclusive. Você pode baixar e você pode pegar as suas imagens e aplicar essa segmentação para uma imagem mais recorrente ou não. Tem alguns notebooks que você pode utilizar. Eu pretendo em breve trazer alguma postagem sobre isso, como, né, você coloca lá a sua área de estudo e você roda, então você faz a sua segmentação, porque neste caso você consegue atribuir intervalos diferentes de tempo, consegue fazer outras visualizações. É algo, né, trazendo a palavra do Gustavo, disruptivo de novo, por quê? Porque é uma novidade, a gente está caminhando para essas questões de análises globais, não é o primeiro produto de análise global que a gente traz, a gente trouxe o Canopy High lá do pessoal do C3, né, trouxe a de biomassa também, agora está trazendo esse daqui de agricultura, e possivelmente em breve, na próxima semana ou na outra, vai trazer outro produto relacionado a tudo isso. Então, assim, veja que, como eu vou usar esse produto, até adiantando, né? Eu vou pegar esse produto desses polígonos, vou cruzar com as bases que eu tenho de outros mapeamentos de área agricultável, para minha área de estudo, que é a bacia do Titicaca, e vou criar um mapa de frequência de áreas agricultáveis. Ou seja, aquelas áreas, diferentes bases, me constataram que são áreas agrícolas. Com base nisso, eu consigo espalhar pontos amostrais, criar intervalos e análise de espectro diferente e treinar um outro modelo, aí sim, apropriado para a minha área de estudo. Ou seja, eu vejo também esses modelos como um facilitador, porque você teria que desenhar os polígonos na mão de áreas agricultáveis e você já parte de uma base com intervalo de confiança de 70%, 80%, 90%. Então, basta você olhar o copo ou ele meio vazio, né, ou ele meio cheio. Então, depende da sua ótica. Eu prefiro olhar por ele meio cheio porque eu vou usar dessa forma, né? Aí os universitários aí que decidam como vão, para que caminho que eles vão seguir. É aquilo, né? O brasileiro vê a oportunidade e a gente aproveita. Não, tá certo. Acho que a ferramenta, pelo que a gente estudou aqui, deu uma olhada, como o professor comentou, tem alguns desafios, né, de ordens técnicas aí e tal, até por conta
do que se propõe o modelo, né? Então, esse tipo de dataset, enfim, ele é um pouco mais complexo por conta das próprias características de regularização fundiária, né? De como a terra é distribuída. Existem padrões distintos. As poligonais aqui desse tipo de atividade, elas têm uma dimensão totalmente distinta da Europa, né? Enfim, da Ásia e tal. Até mesmo se a gente for comparar aqui entre o Brasil e os nossos vizinhos aqui, né? Então, realmente torna um problema bem complexo, né, de se resolver. E aí você tem outras coisas também, a parte de transição, como o modelo ele quer definir os limites, né? Então você vai definir as fronteiras ali. E as zonas de transição dentro da imagem de satélite, né? Então você sai ali de uma área de cultivo e entra numa área de vegetação nativa. Onde que você delimita, né, esse ponto de corte? Então, isso é claro que isso é a tarefa dos próprios algoritmos segmentadores, né? Então, aqui na parte de documentação técnica aqui, numa linha um pouco diferente do que a gente falou no episódio passado, da IOLO, né, de detecção de objetos, aqui a gente está trabalhando com segmentação. Então, utiliza-se muito as arquiteturas em U, né, o NET, ou qualquer outro tipo de arquitetura que seja um pouco mais convencional, de redes neurais convolucionais, né? Então, para a gente conseguir trazer muito bem delimitado essas bordas, né? Ainda que para algumas áreas você não tem uma coisa tão acurada assim, mas é como o Christian falou, você pode utilizar isso como um baseline, entende? Eu costumo ter essa visão também, Christian, de que esses modelos globais, não só para esse tipo de abordagem, mas, por exemplo, para biomassa, para carbono, enfim, para qualquer outro tipo de mapeamento, a gente pode utilizar como um baseline, entende? Do tipo, se você tem uma outra proposição de descer um pouco a escala, né, para uma aplicação local, necessariamente a sua aplicação, o seu modelo tem que performar melhor do que o do FTW, por exemplo. Né? Então, você pode, inclusive, utilizar ele como um determinado input ali, né, para você partir dali para você partir dali para. Exato. E assim, só que como o professor falou, ele errou ali em algumas ocasiões, alguns domínios, né, morfoclimáticos, mas em outros ele acertou bastante. Né? Então a coisa quando ela já está, ela tem um contorno não só espacial, mas também temporal muito delimitado, fica mais fácil. Por exemplo, o Oeste Baiano. Eu abri aqui, porque aqui, pelo menos o meu, na minha cabeça, assim, toda vez que eu quero algum exemplo de área agrícola e tal, vou lá e corro do Oeste Baiano. São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães. Então a gente já vai, é automático, né? Então fui para ali, cara, tá bem delimitado, tá muito bem delimitado, mas é porque ali você já não tem, por exemplo, muito esse problema de transição, as poligonais são muito bem definidas, você tem essa questão temporal também muito bem definida, né, que em outras áreas pode não ter uma temporalidade assim tão fácil de se perceber. Né? Então, no geral, eu achei uma ótima iniciativa essa questão de você, quando você abre ali é um WebGIS ali, né? Um SIG-Web, uma plataforma. Você acessa os dados. Esse dado de field density, de densidade, né, de ocorrência, pelo que eu estou entendendo aqui, dos campos agricultáveis, já é um ótimo dado a nível global, né, de você entender. E aí tem toda a parte da própria plataforma mesmo, é uma plataforma muito bem construída, né? E dá para você consultar ali, baixar os dados de forma bem tranquila, fazer comparações, mexer com threshold de confiança, né? E tal. E dentro sempre dessa perspectiva do Big Data, essa coisa toda. Então se a gente pegar só para o Brasil aqui, tem toneladas de dados que a gente pode utilizar, pode fazer refino, né, pode baixar esses caras e
e fazer um acompanhamento disso, né? Ou voltar aqui, se a gente tem 2024, 2025, a gente pode entender... 2025 não aparece ainda. Eu tentei entrar na base, eles dizem ainda não está Ah, sim, disponível. vai ser disponível em breve. Então a gente pode tentar Isso. voltar, né, e entender ou contar a história desse lugar um pouco mais anterior aos dados que estão colocados. Mas é uma ótima iniciativa, né? E conversa muito com essas questões que a gente falou no episódio passado, de possibilidades, né? Que é algo que a gente vem fazendo até mesmo não de forma tão consciente assim, que é pegar esse tipo de dado, que é global na maioria dos casos, e entender potencialidades, né? E isso, assim, pelo menos eu tenho essa leitura de que é esse trabalho que a gente faz de tentar esmiuçar algumas possibilidades de aplicação, sejam elas acadêmicas ou mercadológicas, é um ótimo trabalho, sabe? Porque, às vezes, aquela pessoa que acabou de sair da graduação, por exemplo, só está esperando uma luz, uma ideia legal para ela entrar numa pós, sabe? Pô, com essa ideia aqui eu posso entrar numa pós e seguir, e daí você segue uma carreira acadêmica, ou com essa ideia, pô, essa aplicação aqui, quem sabe eu não crio uma startup, uma empresa para trabalhar dentro desse ramo, né? Combinando esse dado com outro dado, tal. Então, assim, esse trabalho eu acho que é bem legal da gente meio que mostrar o que o dado é, né? Como que ele foi construído, o background técnico e as possíveis aplicações disso dentro do nosso mundo, dentro do nosso contexto, né? Então, é bem legal, né? E cada dia que passa, igual se a gente quisesse fazer o podcast só de novos datasets, né? A gente teria um episódio por dia, facinho. Então, que é um ótimo indício, né, de que essas coisas estão sendo feitas ali a todo momento, refinadas e, o melhor, disponibilizadas para nós, né? Ninguém está sentando em cima desse dado aí e sabe, está aberto aqui para todo mundo poder usar. Pois é, eu me lembrei, porque a ESA fez o World Serial 2021, né? Ela fez uma análise sobre determinadas culturas, né? Então, por exemplo, cereais de verão, de primavera, né? O milho, a área irrigada, né? Áreas ativas e tal. Então, me lembrei porque a ESA já tinha um movimento nesse sentido, que é o World Serial, mas é uma outra lógica, né? Dentro de uma linha de datasets, né? E saiu na mesma época, um pouco depois do ESA World Cover. Então, a gente passa a ter, né, uma disponibilidade anual e com um nível de incertezas cada vez menor nessas áreas. Agora, claro, tem que avançar, porque, por exemplo, essa área que eu estive há 2 semanas atrás, quando o episódio for ao ar, né, na Amazônia, eles tiveram toda a regularização fundiária. Eles têm carta, tem tudo bonitinho, o governo do estado incentivou isso, né? E é uma área agrícola que eu passei, por exemplo, os caras só não fazem o milho de safrinha porque os porcos detonam a plantação. Então, eles estão fazendo de gergelim, plantação de gergelim, que eu não conhecia, né? Porque os porcos mantêm, mas é soja na safra e depois na safrinha eles entram agora com o gergelim, mas eu vi muito milho safrinha agora nesse momento, né, no norte do Mato Grosso principalmente, região ali do Teles Pires e tal, Alta Floresta. Então, é interessante a gente perceber como esses sistemas vão avançando e cada vez mais utilizando sensoriamento remoto para chegar a soluções globais. Isso, para mim, além de ter uma tentativa de temporalidade, porque se eles mostram 2024, vão lançar 2025, provavelmente eles devem fazer 2026, quando o ano terminar,
e assim como o C3, né, que eles estão ali com 26 anos de dados. É um Exato. cubo, né? É um cubo. E com isso, qual é a grande sacada? É você ter o comportamento ao longo desse período e utilizar de estratégias de prospectiva para você ver como é que tende a ser caso se mantenha o observado no período. E depois, extrapolações do tipo, se eu fizer uma intervenção aqui, se eu voltar, por exemplo, para uma floresta secundária, qual é o impacto disso ao longo do tempo? Ou seja, esse tipo de brincadeira que os gêmeos digitais cada vez mais trarão, né, quando a gente envolver aí computação quântica e esses gêmeos digitais, que são réplicas bastante confiáveis dos sistemas terrestres, né? Mas diga, Cris, você ia falar, eu acabei engatando aqui. Não, desculpa. Eu achei que fui na pausa ali, isso eu ainda estava desenvolvendo o pensamento, desculpa. Eu trabalhei muito tempo com gestão de água, principalmente com profissionais relacionados à irrigação, inclusive a minha dissertação de mestrado é sobre isso. E eu fico pensando assim, se lá em 2013, 14, quando eu desenvolvi minha dissertação, o cara ficando velho, né? 10 anos, 12 anos atrás quase já. Eu não vou falar disso, não. Eu não vou falar disso, não, porque nós estamos gravando agora, dia 3 de maio, esse episódio que vai ao ar. Ele vai ao ar, quer ver? Só para você ter uma ideia. Ele vai ao ar dia 11, quando eu completo 25 anos de doutorado defendido. Ou seja, então, dia melhor 11 agora assunto. completa 25 anos da minha defesa de doutorado. É isso aí. Então não vamos falar de velhice, não, porque senão eu entro em depressão e vou ter que sair aqui do podcast, porque, né? Enfim. O podcast é cancelado por motivos de saúde mental. Não, o podcast é cancelado por motivos de DNA, de data de nascimento antiga. Antiga. Mas, assim, quando eu trabalhei lá com um processo de mapeamento, eu lembro que eu testei alguns cenários de gestão da água, porque na época aqui no Rio Grande do Sul tinha um projeto chamado Projeto 10, que estava relacionado a lavouras de arroz, onde a partir de algumas estratégias preconizadas ainda no pré-plantio, ou seja, adiantar o plantio um pouco para pegar um período de maior chuva, quando a planta precisa daquela chuva para germinação, ainda uma retenção de umidade no solo devido aos meses chuvosos anteriores, porque o arroz é plantado em várzea, então esse solo ele é um solo que permanece mais encharcado por um tempo, questões de condição de argila e tudo isso sendo mantido ao longo do tempo. Então, só essas pequenas mobilizações faziam com que uma lavoura que produzia de torno de 6 a 7 mil quilos por hectare passasse a produzir 10 mil quilos. E isso é a efetividade da gestão ambiental. Porque quando você pensa que uma mesma área que tem um potencial produtivo de chegar a 10 mil quilos por hectare, ela está produzindo 6, você tem, então, uma área ineficiente. Então, aí agora, beleza. Então, se eu uso hoje todas as áreas agrícolas num cenário de fase de conta, né? Porque é isso que a gente às vezes faz ali. A gente cria cenários ótimos, medianos, possíveis e às vezes cenários inviáveis no sentido de não... que nunca vão acontecer. Exato. E aí, dentro de um cenário que eu criei, era que todas as áreas agrícolas ali produzissem mais utilizando menos água, porque esse projeto 10 também preconizava isso, um menor uso de água. Inclusive, a minha primeira bolsa de iniciação científica foi fazer o monitoramento de lavouras com hidrômetros, com a entrada da água nessas lavouras de projeto 10, mostrando que elas utilizavam um volume de água menor, menos metros cúbicos de água. Então, são dois impactos: você produz mais com menos água, não estou falando aqui de insumos agrícolas, estou falando só da questão da água e da questão da área. Então, você produz mais por hectare e com menos água. Quando você propaga isso para uma bacia hidrográfica, isso gera um impacto muito significativo, porque a bacia hidrográfica ela tem água que sai lá da cabeceira e vai até o exutório, só que quando você diminui a demanda na cabeceira, você começa a deixar mais água para todas as outras seções hidrológicas de referência ali que são monitoradas. E por que isso é interessante? Porque na época eu me baseei em dados da licenciamento ambiental, de outorga, que tinha ali uma estimativa, e alguns mapeamentos que existiam
para as regiões. Então, eu tinha ali que na subbacia tal tinha tantos hectares, na outra tinha tantos hectares. Só que tudo isso a gente sabe que existe um erro associado a esses mapeamentos, mas chegou em resultados bem interessantes, que em algumas regiões que se previa a construção de reservatórios, na verdade, com a simples gestão da entrada de água, possivelmente não seria necessária a construção desse reservatório. Então, o que é mais fácil? É construir uma barragem do que mudar o método de produção, obviamente. Nem vou entrar nesse método de discussão, mas se vai nessa linha. Então, eu fico pensando, se eu tivesse esses polígonos lá atrás, né, como que esse trabalho poderia ser? Qual seria o comparativo hoje desses polígonos que eu tenho agora de áreas realmente agrícolas existentes, comparado ao que eu fiz lá no passado, né? Então, assim, talvez eu tivesse muito mais acurácia e precisão, né? Tanto acurácia quanto precisão, aí sim, nas minhas análises. E eu vejo esse é um ponto positivo. Hoje no Brasil a gente tem, para o Brasil, devido à Agência Nacional de Águas e outras iniciativas, o mapeamento de algumas áreas irrigadas. Então, você tem as poligonais dos pivôs, você tem lá até o mapa de irrigação do Brasil, né, que tem as estimativas, os tipos de irrigação. E por que isso é importante? Porque esse é um setor primordial para o Brasil. O setor do agro é primordial para o Brasil. E a gente precisa olhar para isso com bastante atenção. Porque ao mesmo tempo que se discute expansão de áreas, desmatamento e tudo mais, precisa se discutir dessas questões relacionadas ao impacto climático que essas áreas vão sofrer. Porque quando você tem escassez de chuva, você tem escassez de produção. E ao mesmo tempo, quando você tem, né, ali secas severas, ou até mesmo chuvas muito severas que antes não ocorriam, tudo isso muda o sistema produtivo, né? E a gente precisa estar atento a essas questões. Eu sempre penso assim, acho que se for necessário ampliar as áreas de produção, que se faça, mas primeiro que se tenha certeza que é necessário ampliar, no sentido de eu já estou produzindo o máximo que eu posso produzir nesses hectares existentes. Esse acho que é um grande foco da minha área de formação inicial, que é a gestão ambiental, que é produzir mais em áreas, né, já existentes, com melhor eficiência, e sendo realmente, isso é eficiência / eficácia, né? Então, eu fico nessa linha. E eu vejo assim que se a gente parasse de discutir se é necessário desmatar ou não é necessário desmatar, a gente vai se discutindo produtividade em áreas que eu vejo que tem muitos profissionais que estão nessa linha, acho que a gente estaria gastando energia num ponto mais correto. Mas essa é apenas a minha opinião. Conversa para um outro episódio também, né? Exato. Maravilha, maravilha. É isso. Então, bom, eu acabei de lembrar, né? Então, hoje eu estou comemorando, né? Quando sair esse episódio, estou comemorando 25 anos de doutorado defendido. Caramba! Eu vou fazer uma postagem para mostrar, né? Que seja só uma foto da época e tal, né? Eu no JPL e tal, ainda tinha cabelo preto, barba preta, enfim. Tocando zabumba. Tocava, zabumba nessa época já não estava tocando, não, mas. Já estava aposentada. Já estava aposentada, já, infelizmente estava. Muito bom. É isso, meus queridos. Diga, Cris. Não, é isso aí. Agradecer esse episódio, acho que ele é bem legal. Assim, é uma área que eu gosto muito, que é a área agrícola e mapeamentos e tal. Acho interessante. Com certeza. E aproveitando, né? Então, no próximo, no 331, a gente vai falar sobre sensores, sobre novidades aí em hiperespectral. Eu estou acompanhando uma empresa que está surgindo aí no mercado com muita inovação, né? E, enfim, tem muita coisa surgindo aí no hiperespectral, que foi minha área de tese de doutorado. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Beleza? Se cuidem, fiquem bem. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir e ouvir o nosso podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto.